Paz e bem, meu querido amigo, senador Dr. Irã. Queria saudar as senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que nos acompanham nessa segunda-feira, dia 27 de novembro, nessa tarde, depois de um final de semana muito movimentado e um começo de semana mais movimentado ainda, né? É onde nós fomos surpreendidos agora com a notícia de que está confirmado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou para o STF nada menos do que o ministro da Justiça, Flávio Dino. Sim, indicou o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Como pode? Com todo respeito à pessoa, não entro na questão de pessoa, mas vamos pegar a figura do ministro. Vamos pegar o espírito do governo Lula, que diz que veio para pacificar o país. Está colocando o símbolo da revanche, colocando o símbolo da vingança, do deboche. É assim que vai pacificar o Brasil? Os sinais são completamente trocados. Os valores estão invertidos na nossa nação. Um ministro que sabotou, boicotou a CPMI. Eu participei, eu estava lá, o senador Exalci também. Fez de tudo para obstruir as investigações, até as imagens não entregou do seu Palácio da Justiça, do seu gabinete. Tinham 200 câmeras, 2 entregou e depois disse que não tinha mais, foi apagada. Onde a dama do tráfico circulou, não junto a ele, mas aos seus assessores do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não tinha nenhum controle de acesso. Não se tem uma prévia no Ministério da Segurança Pública, o ministro que vai lá na comunidade lá da Maré e não vem aqui na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, ele vai totalmente sem nenhum tipo de proteção. Lá no Rio de Janeiro, uma das comunidades mais perigosas. Mas aqui na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, ele faltou audiências. É muito estranho, sem falar no desastre que foi a sua gestão à frente do Maranhão, deixando cidades entre as mais violentas do mundo. Pobreza demais no Maranhão. Aliás, o STF a gente já questiona por ser muito político. Tribunal politiqueiro. Vai colocar um político nato lá dentro? É muito estranho, mas esse assunto ainda vai render muito. Não é o assunto que eu venho tratar hoje aqui, senhor presidente. Eu quero, em primeiro lugar, dar os parabéns aos brasileiros que foram às ruas do Brasil, especialmente na Avenida Paulista ontem, de forma ordeira, pacífica, democrática, e mostram que não tem medo dos donos do poder, que não tem medo de se manifestar pelo que eles acreditam. Esse é o brasileiro. Parabéns, nós temos uma vítima, e aqui, no meio desse Senado Federal, desse plenário, tem um caixão, um defunto, aqui, de um brasileiro que foi esquecido, que não teve seus direitos respeitados, o seu devido processo legal, completamente
desrespeitado os seus advogados, acesso aos autos, que estava com parecer da PGR, para ser solto há 2 meses e meio, cheio de comorbidades, 30 e tantos atendimentos de saúde, e foi deixado lá, morreu. Tem sangue nas mãos. O STF. E nós também somos corresponsáveis disso. A primeira vítima fatal da ditadura da toga que existe no Brasil. Nós temos denunciado pelo mundo que não existe mais democracia na República Federativa do Brasil. Mas ontem o brasileiro deu o grito de liberdade, sem medo dos poderosos. Voltou às ruas, isso vai ser só o começo. Já tinha começado lá em outubro, por causa da questão do aborto, que o STF, de forma também usurpando o poder do Congresso Nacional, graças a Deus conseguimos aprovar a PEC 8, que vai começar a botar cada um no seu quadrado, mas o STF, invadindo a nossa competência, começou a colocar em pauta lá a questão da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, onde tem um fígado formado, os rins, todo, até digital tem a criança, o bebê. E aí, importante que se diga, o brasileiro começou a ir às ruas, voltar às ruas em outubro. Mas ontem foi gigantesco. A Avenida Paulista. Está de parabéns todos os brasileiros que compareceram e manifestaram pelo Estado Democrático de Direito, pela volta dos direitos humanos e não direito seletivo dos manos. Direitos humanos no Brasil pela democracia, pela liberdade. Eu, senhor presidente, vou precisar dar início ao pronunciamento, fazendo hoje aqui a transcrição literal da escandalosa manifestação via WhatsApp de um ministro do STF, a jornalista Eliane Castanhede, durante entrevista realizada na Globo News com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, repercutindo o voto favorável de Jacques Wagner, nosso colega aqui, a PEC que limita poderes em decisões monocráticas do STF. Repito, que graças a Deus, a maioria dos colegas aqui, até um número maior do que o necessário, só bastavam 49, foram 52, nós conseguimos aprovar na semana passada. Eis a deprimente mensagem que a jornalista revelou ao vivo. Olha o sincericídio. Abre aspas. Acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. União com bolsonaristas contra o STF? Depois de tudo que aconteceu, Wagner precisa renunciar à liderança do governo. Senão, acabou o papo com o STF. Mensagem que a jornalista leu, que recebeu do ministro do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, nesse nosso mundo, senhoras e senhores, ainda existem traições entre casais ou entre sócios de uma empresa. Mas uma traição envolvendo 2 poderes da República, acredito que seja a primeira vez que temos notícia. E se fala em traição rasteira. Pede-se a cabeça do líder do governo no Senado, como uma vingança bem ao estilo das máfias. E o pior, esse ministro não fala apenas por si próprio, fala sempre em nome de toda a Suprema Corte, dizendo: acabou a lua de mel. Ah, tinha um acordo? Tinha um combinemo? Tá bom, bom que fique claro isso para a população, porque lá atrás disseram, presidente hoje, nós derrotamos o bolsonarismo, olha como bate.
Nós derrotamos o bolsonarismo. Olha como bate com a censura que foi feita na época da campanha, quando não se podia relacionar, TSE proibiu, por exemplo, aborto com o Lula, Daniel Ortega, Nicolás Maduro com o Lula. Não se podia. TSE proibiu. O STF trouxe de volta o Lula, que tinha sido condenado em 3 instâncias, corrupção, lavagem de dinheiro, citado em centenas de delações, citado em delações premiadas centenas de vezes, o seu nome, Lula. Trouxe de volta. Enfim, senhor presidente, ao invés de repudiar veementemente esse ato infame, os jornalistas do programa da Globo News fizeram ainda ilações em tom de ironia sobre o qual teria sido o ministro, sobre quem seria o tal ministro. Começou a se especular, foi fulano de tal, não foi Beltrano. Eliane Cantanhede apenas negou que tivesse sido Gilmar Mendes, mas silenciou quando se cogitou o nome de Alexandre de Moraes. Mas independente de quem tenha sido, estamos diante de mais uma atitude desmoralizante. Nada mais degradante quando pensamos que já chegamos ao fundo do poço da inversão de valores, eis que surge mais uma indecência manifestada justamente por aqueles que deveriam dar o melhor exemplo de respeito à Constituição brasileira. E como se o nosso país estivesse espremendo o pus de uma ferida apodrecida há muito tempo, que fede, que a gente vê as estruturas balançando porque não tem sustentação moral. Acontece esse tipo de coisa, é só você ligar as pontas a tudo que está acontecendo ao mesmo momento, onde tem perseguição a quem pensa diferente, onde temos presos políticos, onde temos jornalistas com passaporte retido, com conta bancária congelada, com rede social bloqueada, jornalistas, parlamentares caçados à velocidade da luz, porque pensam diferente desse sistema apodrecido. O começo dessa profunda decadência do Supremo Tribunal Federal se deu em 2019, senhor presidente, quando, por 6 votos a 5, foi alterada a decisão oposta tomada em 2016, 3 anos antes, acabando com a prisão em segunda instância. Senador Laércio, meu amigo, meu irmão, foi um malabarismo jurídico sem precedentes, direcionado para permitir a libertação do principal prisioneiro desse país, condenado a 12 anos de prisão por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história dessa nação. Essa aberração casuística cometida para beneficiar apenas um único condenado passou a favorecer todos os criminosos com poder econômico que podem contratar competentes advogados capazes de procrastinar a prisão de seu cliente com recursos infindáveis até chegar ao Supremo e então ficar engavetada pelo tempo que for conveniente. É a falência moral da justiça brasileira. É o caso, por exemplo, da chamada dama do tráfico, condenada em 2 instâncias por lavagem de dinheiro e associação com organização criminosa. Ao responder em liberdade, é vergonhosamente muito bem recebida, transitando serelepe, com desenvoltura, tanto no Ministério da Justiça, quanto no Ministério dos Direitos Humanos, que pagou a passagem. Com dinheiro de quem? Com o dinheiro do cidadão de bem, com o dinheiro do trabalhador, que paga
para a gente estar aqui, inclusive, e não é barato. Olha, senhor presidente, em toda a história do STF, nunca se viu tanto ativismo judicial, que levou um ministro a proferir uma palestra em evento nos Estados Unidos, na Universidade do Texas. Sabe qual era o título? Livrando-se de um presidente. Essa exacerbação de poder levou outro ministro, em palestra realizada no 9º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, a afirmar: o Brasil já vive um semipresidencialismo e o poder moderador é exercido por quem? Pelo STF. Mas nada pode ser comparado ao desvio total de função do TSE nas últimas eleições presidenciais, onde se comportou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente um lado ideológico, apenas um lado ideológico. Várias verdades públicas e históricas sobre Lula foram proibidas de serem divulgadas na campanha. Informações muito importantes e comprovadamente verídicas foram censuradas, como, por exemplo, a explícita posição de Lula e do PT favorável à legalização do aborto. Ou então as amizades com ditadores sanguinários da América Latina, como Daniel Ortega da Nicarágua ou Nicolás Maduro da Venezuela. Tanto abuso de poder levou um ministro num evento político promovido pela UNE, evento político, na UNE, União Nacional dos Estudantes, a bradar: nós derrotamos o bolsonarismo. O terrível e decadente processo em curso não tem relação com o semipresidencialismo, mas sim com a consolidação da pior de todas as ditaduras, na visão do patrono dessa casa, ali, patrono dessa casa, Rui Barbosa, baiano, quando se referiu sobre o grave risco da ditadura do Poder Judiciário, pois contra essa ditadura não há a quem recorrer. Como um dos mecanismos nefastos dessa deteriorização institucional, temos o famigerado inquérito das fake news, que já perdura por mais de 4 anos, é uma espada na cabeça dessa nação, do cidadão de bem, esse inquérito das fake news, no qual um único ministro denuncia, investiga, julga e condena em ações onde ele próprio define o que pode, o que não pode ser divulgado. Com isso, passa a funcionar como órgão de censura típica de todas as ditaduras, perseguindo implacavelmente os críticos do sistema. Mas nada mais cruel do que as arbitrariedades cometidas em relação às centenas de presos políticos que participaram dos protestos do dia 8 de janeiro. Pais e mães de família, trabalhadores sem nenhum antecedente criminal, condenados a 17 anos de prisão, como se fossem perigosos terroristas. Pessoas que não cometeram nenhum ato violento. Pessoas que, quando foram detidas, portavam apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia. Pessoas, senhor presidente, como Clériston Pereira, conhecido carinhosamente como Clezão, que faleceu vítima de infarto na Papuda semana passada. Homem honesto, trabalhador, pai de 2 filhas e que, em função de várias comorbidades, tinha, desde setembro, recebido da PGR, Procuradoria-Geral da República, um parecer para que respondesse o processo em liberdade, mas negado de forma perversa por Alexandre de Moraes. Concluo, senhor presidente, apelando mais uma vez para que esta casa se mantenha de pé, não se acovarde, continue firme diante de tantos abusos cometidos por ministros da Suprema Corte. Já passou da hora de darmos início ao primeiro processo de impeachment. Tem dezenas nessa casa e não faltam embasamento para algumas delas. Peço um minuto final para concluir.
senhor presidente, porque a Constituição delegou apenas ao Senado da República o poder de frear os ímpetos ditatoriais oriundos do STF, resgatando o Estado democrático de direito, a tão abalada independência entre os poderes da República, essencial para o bom funcionamento da democracia. Nesses 30 segundos que me faltam, ontem lá na Avenida Paulista estava a família do Clezão. Reitero minha solidariedade à sua esposa, às suas filhas, que vão ficar com essa marca para o resto da vida. Mas os ideais seus, Clezão, sei que você está em outro plano, não serão esquecidos. Estão mais vivos do que nunca, porque são os nossos ideais. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua generosidade no tempo.